Então, gente, agora sim vamos dar início, né? Uma coisa que eu achei interessante, né, que vocês esse mês estão tendo esse semestre, né, estão tendo as formações sobre o tema da cura, né? E justo vocês estão, o apostolado, né, que vocês realizam com mães, e filhos também, de certo modo, pois que estão num processo de doença e é uma oportunidade muito grande que eles têm também para olharem para o seu interior, né? Olharem para a sua vida espiritual. E está diretamente conectado, né, os problemas físicos com os nossos problemas espirituais, né? E ao mesmo tempo a recuperação física das pessoas passa também pela recuperação espiritual, né? E é bonito ver como quando as pessoas elas têm a sua vida espiritual ordenada, ela pode estar no pior dos problemas, mas as coisas caminham. E caminham com a paz, com a leveza, e uma paz que é da alma, realmente, uma paz que é fruto do Espírito Santo, né? Um dos 12 frutos do Espírito Santo é a paz. Então é interessante isso, e ver, né, como Deus atua dessa maneira, né? Então achei ótima, né, a proposta de vocês trabalharem esse semestre pois, com esse tema, né? Bom, Na verdade, é o ano todo. vai ser o ano todo. Ah, que bom. Então, queria propor a passagem, né, que nós vamos hoje refletir é a da cura do paralítico de Cafarnaum, que tá nos evangelhos sinóticos, né? Está em Marcos, Mateus e Lucas. A gente vai pegar a passagem de Marcos, né? E tem é das poucas passagens que tem bem pouca diferença entre um e outro. E para poder a gente um pouco entender, né, cada uma das partes da mensagem desse evangelho que é tão rico, a gente vai começar vendo o relato evangélico da cura do paralítico, depois a unidade entre a cura física e a cura espiritual, o papel da fé na cura, o sofrimento redentor. Então, o Papa São João Paulo II escreveu uma encíclica sobre o tema da dor, chama Salvifici Doloris, e a missão da Igreja e o testemunho de Madre Teresa de Calcutá. E ela, pois, trabalhou boa parte da vida dela dedicada, né, justamente a curar as feridas na alma que esses doentes tinham. Então, vamos ler a passagem. Sim. Então, Marcos 2, 1 a 10. Marcos 2, 1 a 10. Alguns dias depois, Jesus entrou novamente em Cafarnaum e souberam que ele estava em casa. Reuniu-se uma tal multidão que não podiam encontrar lugar nem mesmo junto à porta. E ele os instruía, e ele os instruía. Trouxeram-lhe um paralítico carregado por 4 homens. Como não pudessem apresentá-lo por causa da multidão, descobriram o teto por cima do lugar onde Jesus se achava, e por uma abertura desceram o leito em que jazia o paralítico. Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados te são os pecados. Ora estavam ali alguns escribas que diziam uns aos outros: Como pode este homem falar assim? Ele blasfema. Quem pode perdoar pecados senão Deus? Mas Jesus, penetrando logo com seu espírito nos seus íntimos pensamentos, disse-lhes: Por que pensais isto nos vossos corações? Que é mais fácil dizer ao paralítico: Os pecados te são perdoados? Ou dizer: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que conheçais o poder concedido ao Filho do Homem sobre a terra, disse ao paralítico: Eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. No mesmo instante ele se levantou e, tomando o leito, foi-se embora à vista de todos. A multidão inteira encheu-se de profunda admiração e puseram-se a louvar a Deus, dizendo: Nunca vimos coisa semelhante. Palavra da salvação. Glória a Deus. Para um pouco a gente ter a imagem clara, né? Vou colocar esse trecho do The Chosen. Vamos ver se ele abre aqui. Abriu. Primeiro comercial. Ah, não vai sair o áudio. Eu tenho que fazer uma coisa.
Sim. É, falando. E o que fez com ele? Jesus de Nazaré! Mas quem é ela? Quem é ela? Falando. E o que fez com o leproso na estrada? Hoje, cara. Só que eu não tô vendo o mouse. Só vira essa coisa só para colocar um, né? Vai ter coordenação motora aqui. Pela manhã. O meu amigo está paralisado desde a infância. A única esperança dele é você. Por favor, faça por ele o que fez pelo leproso. Se estiver disposto, mestre, eu sei que pode curá-lo. Se era isso que você queria, pelo menos pegue seu bloco de notas. Maria! Ele está em perigo! Eu não sei. Não, eu acho que não. Tem espaço para ele aí? Tem. E acredita que estamos aqui para isso? Acredito. Desça, desça. Isso. Você, com que autoridade ensina? Responda-me. Se estiver disposto, mestre. Sei que você pode. Ei, falo com você. Sobre quem você ensina? Não é sob a autoridade de nenhum rabino de Nazaré. Onde você estudou? A sua fé é linda. Filho, tenha bom ânimo. Os seus pecados estão perdoados. Quem é esse que tanto blasfema? Quem pode perdoar pecados a não ser Deus? Certo? Mas eu pergunto, o que é mais fácil dizer? Os seus pecados estão perdoados? Ou levante-se e ande? É muito fácil dizer qualquer coisa, não? Mas, para mostrar a vocês, e para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados. Eu lhe digo, meu filho, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa.
Obrigado. Agora vá. Não, isso é famoso por participar. Muito bem. Impacta, né? Quando a gente vê a passagem, é, assim, em forma de cena, né? De filme. Vocês vão ter que ter paciência que eu vou estar que tá mudando assim de tela aí para minha apresentação, para o meu texto. Eu esqueci de imprimir. É, a gente vê, né, nesse episódio Jesus em Cafarnaum, é bem no início do ministério dele. Jesus ele começa o ministério dele no norte de Israel, na Galileia. Ele começa em Nazaré, sai, na verdade ele começa lá embaixo, né, em Jericó. Depois ele volta, fica na região ali de Nazaré, vai por outras regiões e ele tem a base dele em Cafarnaum, onde ele deu o discurso na sinagoga de Cafarnaum e ali dá início oficialmente ao seu ministério. E logo em seguida, pois ele cura a sogra de Pedro, depois ele vai para outras regiões da Galileia e agora ele volta para Cafarnaum. Essa passagem é bem quando ele volta para Cafarnaum. É como que é a base dele. Então Jesus ele ficava assediado lá. Ninguém sabe se era na mesma casa de Pedro, onde ele ficava, ou se era outra casa ali perto, né, onde ele ficava. Mas o fato é que ele está ali. Então, ou seja, ele já tinha provocado um certo rebuliço ali na cidade de Cafarnaum. Quiseram apedrejá-lo, pois em Nazaré. Então já era conhecido falar. Então, quando ele nessa volta para Cafarnaum, ele já era uma pessoa muito conhecida. Então, por isso tinha tanta gente ali. Inclusive, eu gosto mais da cena que está no filme do Jesus de Nazaré, que é aquele mais antigo. Impacta muito mais, né? Pois como eles sobem no telhado da casa de palha, abrem, descem ali a maca, né? E a gente pode ver aqui muitas coisas, né? Que depois eu vou colocando para vocês nos pontos, né? Mas interessante que Jesus ele não reage como um mero curandeiro, mas realmente como um filho de Deus. Porque se ele fosse só um curandeiro, ele chegaria, curava e o camarada sairia caminhando. Mas ele fica primeiro, e aqui está o ponto, admirado com a fé dos amigos. Claro que tinha fé também ali, esse paralítico, é isso que a gente vai tratar, né? Mas só que talvez era uma fé menor do que aquela dos amigos que o levam até ele. E essa passagem o que quer frisar é isso, que ele é levado pelos amigos a Deus. Os amigos são os que levaram a Deus. E nisso a gente já pode ir pensando na própria vida também. Ou quantas pessoas também nós as levamos a Deus. E por isso ele fala: Filho, os teus pecados te são perdoados. Ele era paralítico, o que ele queria era voltar a andar. E Jesus, a primeira coisa que ele faz é perdoar os pecados. Ele não pediu perdão dos pecados. E aqui isso é indicativo. Então, e no Evangelho de Marcos é bem interessante. Sempre tem uma pregação e uma cura. É uma pregação e uma cura. Esse é mais ou menos o esquema de Marcos. Então, que ele quer provar que Jesus é o Filho de Deus. Ele coloca isso no primeiro versículo do Evangelho. Se vocês têm a Bíblia, só lê o primeiro versículo, Marcos 1 diz: Início do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Então, ele quer comprovar isso. Então, Cristo que com suas palavras e depois com seus gestos demonstram que ele é o Filho de Deus. E não é Jesus que fala, eu sou o Filho de Deus. São as pessoas que fazem a experiência que diz que ele é o Filho de Deus. Então, e Jesus, ele lê os pensamentos. Ele é Deus. Então, por isso coloca aqui, quem é esse que você tanto murmura? Né? Porque ele não falou. Jesus leu o pensamento dele. Porque eles duvidaram. Quem pode perdoar os pecados a não ser Deus?
Então, ou seja, a resposta, eles mesmos, a resposta já tem na pergunta deles. Então, se eles estão perguntando isso, é porque Cristo é Deus. Então, é o mesmo que Cristo quer nos provocar perguntas dentro de nós, para que nós encontremos dentro de nós a resposta que já está dentro de nós. Por isso, Santo Agostinho ele fala, né? Nos fizeste, Senhor, para ti, inquieto está o nosso coração até que não repouse em ti. Olha aquela outra frase, né? Que é a mais famosa, né? De Santo Agostinho, né? Que ele fala: tarde te amei, verdade tão nova e tão antiga, tarde te amei. Tu estavas dentro e eu te buscava fora, tarde te amei. Então, ou seja, a verdade de Cristo em nós já reside em nós desde que nós somos concebidos no seio da nossa mãe. Esse desejo de Deus. E que se reforça só de uma maneira assim exponencial, mas exagerada, quando a gente recebe o dom do batismo. Então, porque é uma semente que está ali realmente totipotente, né? Bem, então o que vemos aqui não é apenas a superação de uma enfermidade, mas uma revelação. E que revelação é essa? Jesus é aquele que cura o homem integralmente, corpo e alma. É ele que faz isso. É Cristo quem realiza essa obra em nós. Então, a unidade entre a cura física e a cura espiritual. O maior dom que Jesus oferece é o perdão. Ele cura o corpo para revelar que ele tem o poder de curar a alma. É isso que ele faz. Ele curando o nosso corpo, curando as nossas enfermidades, ele nos revela que ele tem o poder de curar a nossa alma, né? O Papa Bento ele diz assim: a cura do paralítico é o sinal da cura interior que ele oferece a todos nós, o perdão dos pecados. Bom, depois no final eu conto dois exemplos. Então, curar a alma é libertar da escravidão do pecado, da culpa e do afastamento de Deus. E essa é a cura mais necessária, a cura interior, porque diz respeito à nossa salvação eterna. Então, nós seremos salvos se nós temos a nossa alma unida a Deus. Tem uma passagem que eu gosto muito, né? Tem muitas que eu gosto muito, né? Mas uma delas é aquela passagem que já sempre confundo, sim, é essa mesmo. É na Segunda-feira Santa. Jesus está na casa de Simão o fariseu. Ele entra lá para uma refeição com ele e uma mulher pecadora entra e se joga aos pés de Jesus e começa a chorar, né? Então Simão fariseu de novo, né? Pensa, Jesus lê os pensamentos. Então ele disse: se esse homem fosse verdadeiramente o profeta, ele saberia que essa mulher que está tocando ele é uma pecadora. Isso tem um significado, porque já estava às vésperas da Páscoa. Os judeus já tinham feito os rituais de purificação para poder celebrar a Páscoa. Então, ou seja, era um gesto impuro, ou seja, o Jesus deixasse tocar por uma pecadora, que era uma pecadora pública. Então, Jesus, como ele leu o pensamento, ele diz: pois Simão, vem aqui. Tu não é um fariseu assim, que cumpre as normas? Olha, entrei na tua casa e tu não me lavaste as mãos como é de costume. E eu entrei, essa mulher lavou meus pés com suas lágrimas e enxugou com seus cabelos. Tu não me deste o beijo como é de costume. Desde que eu entrei, essa mulher não para de beijar meus pés. Tu tampouco ungiste minha cabeça como é o costume. Mas essa mulher perfumou meus pés com perfume caríssimo. E aqui está a receita. E aqui está a resposta de Jesus. Por isso eu te digo, essa mulher está perdoada não pelos seus muitos pecados, mas porque demonstrou muito amor. Então, o que vai nos salvar não é o não ter pecados, é o demonstrar muito amor a Deus. Porque se eu demonstro muito amor, consequentemente eu não peco. Então, isso em qualquer coisa. Aquilo que eu amo, se eu realmente faço com entrega, com devoção, com total disposição, eu não estou pecando, porque eu faço com amor. Inclusive, quando eu chamo a atenção de alguém, quando eu brigo com alguém, se eu brigo porque eu estou com raiva, eu estou pecando. Agora, se eu brigo, eu chamo a atenção porque eu quero o bem dessa pessoa, é porque eu a amo. É que eu tenho isso no coração, né? Então, no catecismo fala assim: as curas operadas por Jesus anunciavam uma cura mais radical, a vitória sobre o pecado e a morte por sua Páscoa. Então, ou seja, a cura que Deus Nosso Senhor realiza na nossa alma é para a nossa salvação. É para que a gente possa ingressar ao céu, chegar a Ele.
Nesse sentido, a saúde física é um bem importante, mas não é o bem supremo. Ela deve estar subordinada à salvação da alma. E aqui eu lembro do tempo da pandemia. Graças a Deus aqui em São Paulo permitiam que os padres fôssemos aos hospitais. Sempre aqui, bom, é uma realidade no Brasil. Sempre entrar no hospital particular é mais fácil do que entrar no hospital público, um padre, né? Eu lembro, bom, parentes, com todo respeito aos nossos irmãos evangélicos, eu tenho muitos amigos evangélicos, mas eu fui num hospital uma vez em Santa Amaro e, e a atendente é quase certeza que era evangélica, né? E não queria deixar eu entrar. Não queria, pois eu falei, "Pô, deixa eu falar com. Eu fiquei bravo, mas tava me segurando. Falei, então deixa eu falar com a tua diretora. Eu falei, me mostra onde é que diz que eu não posso entrar. Negócio que eu não tava ali na mão com a lei, né? Dizendo que podia entrar. Não, não pode, não sei o que e tal. Então foi, chamei o guarda. Ah, não, não, não pode, já que eu vou resolver. Depois de meia hora deixou eu entrar, né? Pra ver o doente que era o pai de uma consagrada, né? Cris Wong. Acho que vocês não conheceram, porque uma consagrada trabalhou muito tempo, pouco tempo no Brasil. Ela é daqui de São Paulo. O pai dela era chinês, veio para cá, criança, né? O pai dela. Então, bom, por que eu tava falando isso? Ah, a cura da alma. Então, seja, e sim, na época da pandemia, isso que eu estava tentando lembrar. Então, seja, tantos médicos que estavam arriscando sua vida, porque ninguém sabia da doença, que agora a gente entende ela, mas na época tá todo mundo apavorado. E, e os médicos lá arriscando, pois nós pais, pois, por que não? Então, eu lembro que em casa eu dizia para os pais, pai, eu não vou obrigar ninguém a ir ao hospital, mas tampouco, mas eu vou dizer, mas não impeça os que querem ir a ir ao hospital para poder atender as pessoas. Então, só quando eu ia, eu não dizia nada para ninguém, porque tinha dois pais que estavam apavorados em casa. Então, eu chegava e dizia, onde você foi? Não, fui caminhar ali no meio das árvores, não tinha ninguém. Não vi uma alma, mentia, mas paciência, mas senão o pai depois não aparecia em casa, né? E ali você via, né, quantas pessoas realmente estavam esperando ali realmente aquele momento para poder se encontrar com Deus, né, para poder estar com Ele. Então não é raro que Jesus cure pessoas que, antes de tudo, demonstram uma sede espiritual, uma necessidade de perdão e libertação interior. Então, o que as pessoas querem realmente ali, né, quando você vai atender um doente, sobretudo quando você vai dar a unção dos enfermos, o que ela realmente está esperando é encontrar-se com Deus. Claro que ela está desesperada para poder encontrar a cura física. E quem já passou por alguma doença forte, estou olhando aqui para a Márcia, está lembrando, já teve um câncer, né? Então, quem passa por isso sabe o que é. Nós que não passamos por isso não sabemos o que é. E é impressionante quando a pessoa, pois, tem uma experiência pessoal de Cristo e vê se eu estou com Deus, está tudo bem. A Márcia até escreveu um livro, né? Ela apresentou aqui sobre isso, né? Que eu recomendo para muitas pessoas. De fato, o livro da última pessoa que eu pedi, se você podia conversar, ela com o livro, não, bastou o livro, já ajudou. Então, a mãe de uma menina do Reino Cristo de Jundiaí, que está com câncer de mama, né, também. Está fazendo tratamento e está indo bem, em paz. E eu lembro, né, que um padre uma vez contou uma história, né, isso para a gente entender, né, como a cura física está totalmente unida à cura espiritual. Eu lembro um padre contar uma história, né, de uma mulher que estava com um câncer terminal. O padre ela pediu, né, para um padre ir atendê-la. E o padre todo apenado, né? Porque sabia que era um câncer terminal, né? Então era realmente ali sim era uma extrema unção, né? A senhora já estava indo. E o padre todo apenado, olha, sinto muito por isso e tal. E ela cortou o padre e falou, padre, tranquilo, eu estou feliz. Eu estou muito feliz. E o padre, mas como assim que você está feliz? Olha a gravidade da tua doença, do teu câncer e tal. E, e ela disse, não, padre, deixa eu te contar. Sabe, meu marido era alcoólatra e meu filho era dependente químico já há muitos anos. Sabe, eu não tive paz em casa, nunca. Então, meu marido, pois, me agredia verbalmente, chegava em casa bêbado e tal, meu filho e tal, tentei educar e contou toda a história, né? Depois que eu descobri que tinha um câncer, meu marido parou de beber, começou a me cuidar, meu filho saiu das ruas, das drogas, começou a me cuidar também. Então, ou seja, o meu câncer foi a cura deles. Eu estou feliz. Eu nunca tinha visto isso. Então, quero que Deus me leve, porque eu vou embora muito feliz, porque realizei a minha missão aqui, que era levá-los a Deus. E a nossa missão é essa, ou seja, é levar as pessoas a Deus, né? Levar as almas a Deus.
Então, ou seja, inclusive foi a cura dela espiritual, perdão, foi a doença dela que curou a doença espiritual do marido e do filho, né? E eu lembro, as que já me conhecem há mais tempo, já escutaram também essa história, né? Que uma vez eu fui, chegaram em casa, vou contar ela toda porque é interessante. Tem um transfundo, esse não precisa, para não aumentar tanta história. Eu tinha chegado de Brasília, né? Que fui visitar minha família. Estou na casa dos pares aqui. E era, não sei, quase 8 da noite, né? E sempre chega alguém lá que toca o portão pedindo para ir dar um São dos Enfermos, né? Porque tá aqui perto de casa um Einstein e tá o São Luís, né? O São Luís mais perto ainda. Então vem um senhor e tal, fala, pai, meu pai tá doente e tal, tá no hospital, tá internado. O senhor poderia dar um São dos Enfermos a ele? Era tarde, né? E eu falei, olha, posso sim, claro, mas diga como ele está, porque depende de como esteja, a gente vê se eu vou amanhã cedinho ou se eu vou agora, né? Ele foi e falou, não, pai, dá para esperar até amanhã. O médico deu 24 horas de vida para ele. Eu falei, não, tem que ir agora. Então me troquei, que eu tava com a camisa branca, né, a goiabeira. E falei, por que que eu levo? Eu não, vou a pé que é até mais rápido. Aqui que você estaciona o carro. E realmente é 3 minutos de casa até ali, até o São Luís. E eu cheguei e realmente o senhor já estava já nas últimas, né? E estava toda a família ali reunida e o rito da unção dos enfermos é bem bonito. Ele começa com o ato penitencial, depois tem a leitura do evangelho, a unção, propriamente dita, e depois a comunhão. Você recebe 3 sacramentos no mesmo ato, né? E o primeiro é a confissão e a absolvição, né? Só que o homem já estava já inconsciente. Quando eu dei a absolvição a ele, eu te absolvo dos teus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um suspiro. E os aparelhos começaram a fazer um barulho, né? Já não faz aquele ti, faz outro barulho lá, né? Pelo menos no São Luís não fazia. E nisso a enfermeira começou a entrar e sair, entrar e sair. E eu fui me afastar. Eu falei, gente, vamos afastar um pouquinho para a enfermeira aqui fazer o procedimento dela. E depois a gente continua. Eu na cabeça, eu falei, senhor morreu. Nessa hora que eu dei a absolvição. Então eu falei, fiquem aqui que eu vou terminar o rito. Eu fiz o rito breve, peguei os santos óleos, ungi a testa dele, as mãos. E já nisso entrou o médico. O médico entrou, olhou para mim, sorriu. Aí falou, quem é o parente mais próximo? Assim, foi só ele, é meu pai. Aí ele falou, que bom que trouxeram o pai. Seu pai acaba de partir, foi para o céu, que bom que já deu umas palavras bem bonitas o médico, né? E o senhor nem deixou o médico terminar, já veio me abraçar e falou, pai, meu pai só estava te esperando. E realmente é assim, eu estava esperando a Deus, estava esperando a graça dele, né, tocar. E como Deus nunca, pois, dá as experiências de pouco, eu saindo dali, tem 2 UTIs, né, no São Luís, pelo menos daqui do Morumbi. Então, na outra porta tinha outra UTI, tinha um rapaz com o olho arregalado. Só, pare, eu te vi entrando aqui, você pode atender minha esposa que está aqui doente e tal. Assim, posso, né? Entrei. Eu nunca tinha visto uma pessoa agonizando. É das cenas mais duras que tem. Isso antes da pandemia, né? Depois da pandemia foi vir muito, infelizmente. E a pessoa tá mas sim, aquela respiração ofegante, né? Essa angustiante, e tinha umas 10 pessoas na sala. Eu falei, como essas pessoas aguentam ficar olhando essa cena, né? Igual, deu o rito, fiz o rito completo. Quando terminei o rito, foi justo depois da unção, o pessoal acalmou. Tudo ficou assim, eita. É realmente a ação de Deus, é a ação da graça ali presente. Então aqui tem um parêntese, né? Que é importante, a ação do sacramento. Os sacramentos Deus não os dá em vão. Realmente a ação dele realmente na alma e presente em nós e presente nele. Então realmente quando a cura espiritual ela está por cima, né, da cura física. Então porque ela está diretamente relacionada com a nossa salvação eterna. De fato a palavra salvação vem da palavra saúde, salus. Salus no latim significa tanto saúde como salvação. É a mesma coisa. Então a nossa salvação é a saúde da nossa alma. O papel da fé, ponte entre a miséria humana e a misericórdia de Deus. Aqui um parêntese que eu não consegui, pois, trazer algum texto, não estender muito. Busquem é, é uma mensagem do Papa Francisco, chama Misericórdia et Misera. Misericórdia et Misera. A miséria e a misericórdia.
foi a carta que ele escreveu para a conclusão do Ano Santo da Misericórdia, que acho que foi em 2015. E é bem bonita essa carta, né? Que ele vai falando da relação entre Jesus e Maria Madalena. Então, é bem o encontro de ambos, né? Então, a cura do paralítico acontece por causa da fé. E não apenas a fé do doente, mas, sobretudo, a fé dos seus amigos. Então, o Evangelho destaca que, vendo a fé que eles tinham, Jesus o curou. Foi vendo a fé dos amigos. E o Papa Francisco comenta assim, esse texto aí: a fé é sempre comunitária. Aqueles homens carregam o seu amigo porque acreditam em Jesus. Hoje também há muitos que precisam ser carregados até Jesus. Quantas pessoas, né, a gente leva a Deus? Ou quantas pessoas nos levaram a Deus? E cada um pense quem foi teu catequista ou tua catequista, né? Seja em sentido genérico, seja em sentido específico, né? Seja aquelas pessoas que de alguma maneira, né, até hoje, pois te levam a Deus e te comunicam a palavra dele. Às vezes as pessoas não sabem o caminho, então estão desorientadas. Hoje a gente tem GPS, né? Mas só que lembre-se quando a gente não tinha GPS, tinha que ir para algum lugar. Era pedindo informação. E hoje tem gente ainda que até hoje teima em usar GPS e vai tentando buscar a informação, né, para encontrar. Então tinha que ter informação certa. Eu lembro que a primeira vez que eu fui, a gente morava em Arujá, já tinha terminado o noviciado, era meu professor. E a gente ia dar catequese no Pio 12. Então o padre falou, né, é, enfim, das indicações eu não entendi. Então a gente tinha que pegar Bandeirantes e estava indo para Jundiaí. Então falou, não, está errado, eu tenho que dar a volta e vir para cá. E a gente perguntou para um taxista, perguntar para um taxista, se ele não sabe o caminho, vamos perguntar para qualquer um não. E ele foi nos guiando, a gente foi seguindo ele, e ele indicando, né, para onde ir. Então ele sem rumo. Quantas vezes na nossa vida a gente precisa também de pessoas que nos indiquem o caminho? E algumas que não basta indicar. Vai na igreja, vai à missa, reza, faz essa oração. Você tem que pegar na mão dela e levar. E às vezes mesmo sem a pessoa querer. Então, interessante, né? Para contar um fato meu. Eu tenho um casal, né? Que eu sou compadre deles. Eu os casei, batizei os filhos, eles são muito próximos. E depois sou padrinho de um dos filhos deles. E eu dizendo para ele o que tinha que fazer, eu sou padre. Eu dizendo para ele o que tinha que fazer e tal, sei que e ele naquela vida tíbia, morna, né? Medíocre, né? Enquanto a fé. E a esposa agoniada com ele pelas dificuldades que passava, né, em relação à fé. E teve um amigo dele, que fazia tempo que não falava, convidou ele para ir a um retiro lá em Parelheiros, e ele mora em Cotia. E ele foi nesse retiro, a vida mudou 360 graus. Impressionante. Só foi preciso que esse amigo fosse, pegasse ele, porque ele de fato não pegou em casa. Falou, te espero em tal lugar, e de lá nós vamos juntos. E era ele e a esposa, para poder levá-lo para o retiro e fazer a experiência. E depois que voltou, e é interessante, ele foi, fez a experiência, mudou de vida, depois ele foi e levou um amigo, teve outro retiro. Depois ele foi e levou sobrinhos para poder participar. Então, muitas vezes a gente precisa fazer isso, se levar as pessoas até Deus. Porque a nossa fé leva outros à fé delas, né? Se vocês pegam o início do catecismo, diz creio, cremos. Então, é uma fé que é um encontro pessoal com Cristo, mas só que é uma fé que ela é comunitária, como diz aqui o Papa Francisco. A nossa fé é a fé da igreja, né? Eu tenho a minha fé, não, não é nada disso não, viu? Isso como primeiro impulso está bem, mas você crê numa fé que ela é milenar. É a mesma fé que tiveram os primeiros cristãos. Essa é a nossa mesma fé, o núcleo central é a mesma. Madre Teresa de Calcutá, que dedicou, né, toda a sua vida aos pobres, ela disse algo semelhante ao Papa Francisco. Ela fala assim: sei que Deus não me dá mais do que possa aguentar. Só gostaria que ele não confiasse tanto em mim. Eu sei que Deus não me dá mais do que possa aguentar, só gostaria que ele não confiasse tanto em mim. Porque deu uma missão para ela que ela, né, diz exato. Às vezes, a doença é apenas o corpo chamando por amor, clamando por amor. O maior mal do mundo hoje não é a lepra, mas a solidão e o sentimento de não ser amado. Então, a profundidade, né, dessa mulher, né? Venha, venha, seja minha luz. Esse livro dela é muito bom.
Eu nunca li, só li trechos, né, dele, mas nunca li inteiro. Sempre tive vontade de ler. Então, é uma boa dica de leitura. Então, é realmente isso, né? E era o que ela falava. Não ia dizer mais na frente, mas já digo aqui, né? Porque perguntam para ela, né? Bem no início do que ela começou a missão, eu dizia, mas você é capaz de curar todas essas pessoas? Ela fala, não, eu tenho certeza que não. Mas se elas podem morrer pelo menos com algo de amor, que talvez nunca tiveram na vida, isso eu posso dar a elas. Então, e era isso, né? Ela queria estar com aqueles, pois no último momento da vida dela, que pelo menos morresse abraçado por alguém. E talvez na vida nunca receberam um abraço. Então, essa visão é profundamente cristã. A fé expressa no cuidado mútuo é veículo de cura. Então, a fé expressa no cuidado mútuo é veículo de cura. Quando servimos ao próximo, curamos não apenas suas feridas físicas, mas também as espirituais. O abandono, a desesperança, o medo. Então, às vezes, realmente a gente não pode fazer nada pelo quem sou eu para poder falar isso. Quantas vezes escutei aqui de pessoas falando do sonho em família, né? Quem sou eu para que pretensão a minha de falar algo para essa mãe que sofre isso? Tu não é ninguém, e nem eu, e mais ninguém, mas Deus sim. E Deus te coloca ali como instrumento para dizer algo para essas pessoas. Ou pelo menos para ter uma atenção, um abraço, um olhar, alguém que escute. Eu não falei nada, só escutei. O que eu fiz aqui nessa casa foi só escutar. 99% chegar, pai, deixa eu conversar contigo, bora. Queria um conselho teu, tá bom. Tô lá, 1 hora. Tá. Padre, obrigado pelo conselho que dei. Me deu um minuto, tá bom, de nada. Bom, a Malise dizia, né? Ela falava, não, só um minutinho. Ela falava, né, Malise? Fala, padre, até que eu estava falando aqui, ela comentou que tinha um padre que atendia uma pessoa e saía destruído, né, daqui, entendeu? Eu falei, pô, eu não, pois eu escuto uma, vou lá no na capela, toco lá no altar, falo, Senhor, o problema é teu, viu? Tá entregue. Saiba que eu vou rezar por ela, vou perguntar como é que tá, vou atender, vou escutar, mas o problema é teu, tu resolve. Sim, porque não somos nós que fazemos, é Deus que faz. E ele, viu, né? Então é assim, né, que Deus atua. Thomas, eu não só falar, você precisa ouvir, a escuta é divina, né? É, Então você tem que depositar. sim. E ela vai trabalhando, como o senhor falou, Deus está aí, ó. Uhum. Cuida, eu ouvi. E ele vai, ele, Atualmente, principalmente. e ele vai ordenando em nós, né? Ele vai ordenando em nós. E aqui tem algo de fundo que é bem importante, né? Além desse, dar esse amor, esse carinho ao outro, pois olhar também para dentro de si e ver, né, que a gente muitas vezes se encontra numa tibieza espiritual. Isso tem um nome, chama assídia, com C, assídia. O Papa Francisco foi um dos temas de pregação dele constante. Ele falou disso muitas vezes, que nós católicos nos habituamos. Foi o que aconteceu com os primeiros cristãos depois que terminaram as perseguições. Lá no ano 313, quando teve o Edito de Milão por Constantino, né, que ele conquista a cidade de Roma, ele era filho de Santa Helena, então ele dá liberdade de culto para os cristãos, então já acabam as perseguições. Então, para o cristão, o ser santo era o equivalente a dar a vida por Cristo, e o dar a vida por Cristo era morrer Marte, então era morrer mesmo. Então, uma vez que acabam as perseguições, há um relaxamento na vida de fé. Então, o que fizeram alguns? Falaram, está errado. Então, como eu vou fazer para poder viver plenamente o evangelho? Vai para o deserto. Daí vem os padres eremitas. Essa palavra eremita vem de eremo. Eremo vem do grego, que significa deserto. Então, os padres eremitas eram os padres do deserto. Então, eles iam para o deserto para poder se entrar numa caverna lá, porque o deserto da Judéia não é um deserto de areia. Que a gente pensa em deserto, pensa nas dunas do Saara, né? Mas o deserto da Judéia é um deserto árido, seco, mas de pedra. É rochoso. Então tem muita caverna lá. Então eles iam para uma caverna dessa lá para rezar. Então, é, e por isso depois outras pessoas querendo o mesmo estilo de vida iam e perguntava para eles como viver isso. E daí surgiu a vida religiosa, porque eles queriam imitar os outros, né? Então assim surgiu São Basílio, com a regra basiliana, no Oriente, e no Ocidente, São Bento, né? Que imitava.
Então, o sair da nossa tibieza espiritual, sair desse estado morno, exato. Tem pessoas, eu falava muito isso para vocês e continuo escutando muito isso. Você é católico? Sim, pai, minha mãe é muito católica. Ela é muito católica. E tal, né? E outro fala, você é católico? Sim, minha avó, pai, minha avó é muito católica. Por ela. Então, tá, e você? Não, pai, minha avó. É, tá bem. Vai, essa só isso. Acho que vai na missa todo domingo. Exato. Então, se as pessoas pensam que está fazendo um ato heróico e é a missa, né? E essa semana eu estava pensando, né? E perdão, pois se algum também pensa assim, né? Ou chegou a pensar assim. Para você ver que uma pessoa realmente não vive a fé, é quando você faz um batizado e fala, Padre, obrigado pela missa. Você faz um casamento, Padre, obrigado pela missa. Você vai e abençoa a casa dela, obrigado pela missa. Você vai e dá um conselho a ela, obrigado pela missa. Tudo é missa. Tá no distinguir. Não distingue, você não sabe, né? Não sabe. Esse fim de semana eu fiz 3 batizados, né? Uma foi, Padre, obrigado pela missa. Foi muito linda. E eu falo para as pessoas no batizado, né? Aproveitando aqui o parênteses. Eu digo, ó, é como agora, é como você escreveu, é como você tivesse inscrito seu filho na escolinha. Você matriculou ele? Então você matricula e não vai levar para a escolinha? Então tem que levar para a escolinha. Então tem que ver a escolinha cada domingo. Tem todos os dias, mas começa trazendo no domingo, uma vez na semana na escolinha. Então que vai aprendendo, e depois a escolinha em casa também. Você tem que dar o exemplo, o testemunho. Não, pai, eu vou rezar com ele sempre. Eu rezo o Santo Anjo Santo Anjo, né? Pelo menos isso. Fala, tá, mas algo mais. O padre Salvador ele usava uma expressão, né? Algumas vão lembrar, né? Ele dizia: vocês são adultas e ainda estão com a roupinha da primeira comunhão. Então a gente tem que crescer. A gente não usa a roupinha nossa de recém-nascido, né? Ou de pequeno. A gente tem que crescer na fé também, né? Sair disso. A fé genuína não se detém diante das dificuldades, mas ela busca formas de alcançar a graça de Deus. Então ela busca formas, ela não se detém ante as dificuldades. Só não entendi, o senhor falou assídia. Assídia exatamente significa o estado meio morno de fé? Exato. Preguiça espiritual. Preguiça. Preguiça espiritual. Assídia com C. Preguiça espiritual. O padre Paulo Ricardo também tem uma formação bem muito boa sobre esse tema. Mas tem o Papa Francisco ele teve umas catequeses sobre as virtudes e os vícios e tem uma das catequeses que ele fala sobre a assídia também. Agora travou aqui a apresentação. Então, o sofrimento à luz de Cristo na salvifici dolores. Então, salvos pela dor. Isso aí significa, né? Salvifici dolores. Então, São João Paulo II, já que estou falando muito parênteses aqui, pois me perguntaram, padre, que bom, né, que esse bispo, o novo Papa, Leão, escolheu um supernome. Eu não sei se os meninos lá no seminário ficaram mais alegres quando anunciaram que tinha um Papa, quando falou que o nome dele era Leão. Começaram a gritar, Leão, Leão, gritando. Eu falei, que bom. Estamos felizes, né? A igreja toda. Um nome forte, né? Então perguntaram, né? Ele vai continuar o trabalho de Francisco? Eu, sim, mas na verdade todos os papas continuaram o trabalho um do outro, né? Assim, bem breve, né? João 23, todos são santos, né? São João 23 convocou o Concílio Vaticano II, veio a falecer. São Paulo VI realizou o Concílio Vaticano II e começou o início das mudanças. João Paulo I faleceu. 33 dias de pontificado só. São João Paulo II explicou o concílio. Eu não sei quantas encíclicas ele escreveu, essas encíclicas e escritos para explicar o concílio. Por escrito, na teoria, porque tinha que desmembrar os documentos do concílio, e depois de palavra, viajou o mundo inteiro para poder falar. Depois, Bento aplicou o concílio a nível de cúria. Vaticano, os dicastérios vaticanos, e as dioceses, bispos. Francisco aplicou o concílio nas paróquias e nas casas. Então, por que ele era polêmico? Porque ele entrava na casuística. Então, quando você entra na casuística,
Então, aquilo que você tem de forma absoluta, você aplica ao prático, é difícil de você entra no limite, por exemplo, né? Na verdade, ela é absoluta. E a lei moral também ela é absoluta, enquanto a forma, enquanto o sentido de fundo, mas na prática, ou seja, ela é relativa. Então, não sei, matar é errado, é um pecado e também é um crime. Mas se tem alguém aqui com a pistola apontada na cabeça da Chica e eu tô aqui com a pistola apontada na cabeça dela e entra um cara aqui por detrás, me dá um tiro na minha cabeça e me mata, o que ele fez está certo. Mas me matou, é porque está certo, porque é um bem maior. Então, tem que se entender isso também. Então, por isso ele tinha uma certa polêmica, porque ele tinha que entrar na casuística. Então, era difícil de certas coisas de compreender, né? Então, o Papa Leão, com certeza, ele vai continuar, pois com aquilo que os outros papas vieram fazendo, né? Que é aplicar o concílio para que se entenda. E muitos que são de igreja, né? Estudiosos, pares, bispos, acertaram. Falou, não vai ser nenhum papa tão ousado como Francisco, nem tão rígido como poderia ser qualquer outro, né? Mas vai ser um papa que vai estar no equilíbrio. Se dá a ideia do Francisco, né, que foi um pouco, em alguns pontos, deturpada, né, assim, Uhum. de entendimento. Eu acho que ele vai ser bastante firme nessa Sim. elucidação, assim, né, Ele vai continuar com esse trabalho pastoral do Papa Francisco e puxar a rédea daquilo que é doutrinal, moral, que descambou um pouquinho. E rezemos muito pelo Papa. Ele vai ter um pontificado longo, ele tem 69 anos, está muito bem de saúde, e a igreja tem problemas, além dos problemas geopolíticos, tem problemas gravíssimos. Um deles é a igreja da Alemanha. A igreja da Alemanha é um desastre. Você tem 4 bispos católicos lá, católico no sentido de bispo de verdade, né? É muito. O padre que está comigo agora no noviciado, ele trabalhou 20 anos na Alemanha. Chegou de lá, não tem nenhum ano. Eu, padre, assim, fala a verdade. Quantos assim, bispos assim, de verdade tem na Alemanha, assim, católico? A gente pode colocar uma folha. 3, talvez 4. A Alemanha, principalmente. Então, bom, não vou entrar no tempo, senão ele vai discorrer muito aqui. Mas, sobretudo o tema moral, doutrinal, de fé, é muito, muito difícil. Eles aplicam aquilo que está na cabeça deles, né? Para vocês verem, no meio de uma missa, tinha um bispo que ele tinha que dialogar com os jovens, né? Então, os jovens entravam de bicicleta no meio da igreja, outros deitavam no chão, entrava com skate e pulava um menino lá dentro. Eu digo, pô, amigo, pode fazer isso, mas não no meio da missa. Enfim, então os bispos assim meio ousados demais, né? Bom, o Papa São João Paulo II, ele explicou, né, o concílio, né? E ele também teve também vertentes muito pastorais. E uma delas é essa, né? Na Carta Apostólica Salvifici Dolores, ele aprofundou no sentido do sofrimento à luz da cruz. E ele diz assim: Cristo elevou o sofrimento humano a um nível de redenção. O que significa a palavra redenção? Redenção significa ser salvo. Ou literalmente seria resgate. Os que eram escravos no Império Romano ou na cultura semítica, né, também no Oriente Médio. Então, para ele ser livre, você tinha que pagar por ele, de alguma forma. Então, o preço de resgate significa redenção. Aí ele está redimido, ou seja, ele era escravo e se tornou livre. Então, Cristo, como é que ele paga por nós, pelos nossos pecados e nos salva? Como ele paga pela nossa escravidão e nos libera? Na cruz. Então, assim que ele paga, ou seja, pelo sofrimento. Então, Cristo elevou o sofrimento humano ao nível de redenção, ou seja, ao nível de salvação. Nós católicos podemos interpretar a palavra redenção como salvação. Então, isso quer dizer que o sofrimento, quando vivido na união com Cristo, deixa de ser apenas dor e se torna participação no mistério pascal. Então, quando eu realmente sofro, mas com fé, eu aceito com fé o sofrimento. E com isso eu aceito com fé que essa dor tem um poder purificador, ou seja, tem um poder salvador que vai me levar a Deus, né? Eu lembro de uma moça, ela era aeromoça e teve um câncer assim fulminante. Em questão de 40 dias ela faleceu. E conversando com ela bem no início do câncer dela, não a conhecia, né? Pediram para ir no hospital, fui atender e ela está totalmente revoltada com Deus. E estava totalmente revoltada com Deus.
também, né? Não era uma pessoa. A família, sim, a irmã dela era uma pessoa de bastante fé, né? E é sumamente compreensível. Quem passar por isso sabe o que é, eu não sei o que é. E ali conversando com ela, e um dia, e outro dia e tal, no final, pá, já entendi o sentido da vida, porque foi tão pouco tempo, o que Deus permitiu que eu fizesse ao longo desses anos. Sei que eu vou partir, estou em paz, estou tranquila, se me preocupo pela minha família e como eles estão. É, não sei se eles vão aceitar bem, e era isso. E aceitou, e assim partiu, né? Porque ele aceitou com fé a sua condição e viu, né, o quanto isso purificou sua alma, né, de tudo. O Papa acrescenta: o sofrimento está presente no mundo para provocar amor, para fazer nascer obras de amor ao próximo. Deus não quer o sofrimento da gente. Então ele entra no mundo por causa do pecado original. Então, o mal, ele entrou no mundo por causa do pecado original. Então, Deus nos ajuda a tirar do mal um bem maior. São Paulo fala, né? Vence o mal com o bem. E Cristo, se vocês param para ver nos evangelhos, ele não explica em nenhum momento o sentido do sofrimento. Não explica. Ele vive. Ele dá testemunho, que é muito mais eloquente do que 1000 palavras. Então, só quem passa por essa dor sabe o que é. Ontem, e peço as orações, eu estava falando com minha cunhada e com meu irmão que perdeu o bebê, né? Tinha 12 semanas. E era o primeiro filho dela, né? Então, só quem passa por isso sabe o que é. E é algo que eu nunca vou saber o que é, literalmente nunca. Mas já acompanhei muitas mulheres que perderam um filho, né, um bebê, e é uma dor que não cabe no coração, né? Então, mas depois as pessoas encontram um sentido nisso, vê realmente, né, como Deus Nosso Senhor está presente. E entende também, no caso, o sentido da vida, né? Uma vez que foi concebido no ventre, pois vive para sempre. Então, não nasceu à luz dessa vida, mas já nasceu para a eternidade. Já está diante de Deus. A experiência da dor humana leva à solidariedade, à compaixão e, consequentemente, à santidade. Porque a gente vendo o coração a dificuldade pela qual passam outras pessoas, o mesmo coração nosso vai amolecendo e vai se abrindo a dor do outro. Isso significa, a gente não tem que ter dó do outro, a gente tem que ter compaixão. Compadecer significa sofrer junto, padecer com. Tem sofrer junto com a pessoa. Nunca vai ser igual. A dor é algo que você sofre sozinho. É uma das coisas mais solitárias que existe. Mas a pessoa que passa pela dor, ela agradece muito quem se compadece dela e quem está junto com ela. Às vezes não é dizer nada, é simplesmente estar do lado dela. Por isso, o sofrimento pode ser um caminho de salvação, tanto para quem sofre quanto para quem se aproxima. E a gente vê nisso, né, realmente a nossa salvação. Então, está muito atento ao que Deus nos pede, né? Está muito atento ao caminho de salvação de cada um, porque alguns têm que passar pelo caminho da dor. Se fala, né? Se não é pelo amor, vai ser pela dor. Deus queira que nosso caminho não tenha que passar pela dor, né? Mas tem uns que é por aí que encontram a Deus, né? Só aí encontram a Deus. Então, qual é a missão da igreja? Passa aqui o slide. Qual a missão da igreja? Curar com o amor de Cristo, que foi o que fez Santa Madre Teresa de Calcutá. Essa imagem dá muita ternura, né? O olhar com que ela olha para essa criança, né? Realmente é o olhar de uma santa, né? O olhar de Deus. Então, a igreja continua a missão de Cristo, que é perdoar, curar, consolar e levantar os caídos. O Papa Bento ele escreveu assim: a tarefa da igreja não é apenas anunciar, mas também curar. O anúncio do evangelho deve se transformar em caridade concreta. Agora me veio à mente, né? Por exemplo, os processos de nulidade matrimonial. Então, hoje em dia a igreja os toma como um processo terapêutico, porque você tem que é como uma cirurgia. Se alguém que já fez cirurgia, pois sabe o que é, né? O médico vem, te corta, te fere, te machuca para poder arrumar, curar o que tem lá dentro. Então, é, é isso que acontece também. Deus, no processo de nulidade, por exemplo, né? E assim muitos realidades da nossa vida, você tem que cutucar as feridas do que aconteceu lá atrás, que muitas vezes dói, mas é como limpar a ferida.
tirar aquele pus que está em cima, é poder limpar ela, para poder colocar o remédio e esperar ela curar, deixar a ação de Deus atuar, né? Deixar Deus agir. A tarefa da igreja não é apenas anunciar, mas também curar. O anúncio do evangelho deve se transformar em caridade concreta. O Papa Francisco, muitas cenas impactavam, né, dele. Uma delas, nas audiências com o Papa, fica na primeira fila os doentes, que estão em cadeiras de rodas, e logo em seguida os noivos, né, os casais. Então, numa dessas que estavam os doentes na frente, tinha um rapaz que ele estava em cadeira de rodas e tinha uma doença de pele, né, muito grave, mas não contagiosa, e era como se tivesse verrugas pelo corpo todo, e verrugas enormes. Você olhava, dava nojo, dava asco. O Papa chegou perto dele e beijou a testa dele. Então, o rapaz, depois de entrevistar ele ali, porque estava chorando copiosamente, né? Ele falou, as pessoas têm nojo de tocar em mim. E o Papa me beijou, você tocou os lábios dele em mim. Então, foi realmente aos lábios de Cristo, foi Deus que me tocou ali. Então, é algo que é externo, mas que chega até a alma da pessoa, né? Então, a tarefa nossa não é apenas anunciar, mas também curar. Então, levar as pessoas a essa cura espiritual. Então, levar as pessoas até Cristo para que ela seja curada, para que seja tocada na alma. Não é só para que ela escute, mas para que ela realmente faça a experiência do amor de Deus. E deixe Deus tocar o interior dela, a alma dela. Então, Santa Maria Teresa de Calcutá, né, no trabalho dela nas ruas, né, de Calcutá, que era, não sei se é ainda uma das cidades mais pobres do mundo, né, uma indigência tremenda. E ela dizia, né, que o que ela fazia não era uma assistência social, era realmente um apostolado de cura, e sobretudo de cura interior, né? Ela falava, que o que está aí, nós não somos assistentes sociais, nós tocamos o corpo de Cristo nos pobres, nos doentes e nos moribundos. Na cidade de Cafarnaum, atualmente, né, em Israel, bem na entrada da cidade, tem um banco de praça e uma estátua de um mendigo deitado. Então, para quem já foi lá, pois vai lembrar disso, né? E o mendigo está coberto, mas tem aquela expressão, né, de cobertor de mendigo, né, que se você quer cobrir a cabeça, não cobre os pés, se quer cobrir os pés, não cobre a cabeça, é curto, né? Ele está bem assim. Então, tá coberto até aqui e os pés de fora, né? Aí os guias somos instruídos a perguntar para as pessoas quem é. Ah, o mendigo, tá, mas que mendigo que é esse? Vocês ficam pensando que mendigo do evangelho é, aquele de tal passagem, aquele não sei o que tal. Não, não é, não, não é. Olha direito, olha de perto. Aí tem um que fala, ai, Jesus, porque tá os pés chagados. Vê a marca dos pés com a chaga, né? Ali. Então, ou seja, é isso que Madre Teresa, que Santa Teresa via, né? Via Cristo em cada um dos doentes, né? Via Cristo em cada um deles. Nós tocamos o corpo de Cristo nos pobres, nos doentes e nos moribundos. E ela falava: a maior pobreza é não ser amado. Não é a lepra, não é a tuberculose, é o sentimento de ser rejeitado. É isso o mais difícil, essa é a maior dor, né? E que as pessoas sentem, né? E não é só doença física, né? Para quem, não sei, quem convive com uma pessoa depressiva, né? E sobretudo se é uma depressão que é quase que algo congênito, né? A pessoa que ela não consegue se liberar. É difícil, porque e que não te leve para baixo também aquela situação, né? Então a pessoa cansa de estar ali do lado dela, né? E muitas vezes esse sentimento, né, de ser rejeitado, né, esse sentimento de não ser acolhido, e é muito difícil. Então implica também uma heroicidade. E é isso que Maria Teresa fazia, né? Os santos, o primeiro nível, o segundo nível para você ser santo é dar testemunho de viver uma virtude ou mais virtudes num grau heróico. O primeiro nível é ter um testemunho de vida ilibada, né? Uma vida sem pecado. E o segundo ponto é o viver, dar testemunho de uma ou mais virtudes vivida em grau heróico. E ela viveu a caridade em grau heróico. Então ninguém está chamado a fazer o que ela fazia de por vida. Mas quem se dedica a isso, ao fazê-lo, pois está dando um passo a mais, pois para a sua salvação, né? Madre Teresa compreendeu perfeitamente que a cura espiritual é muitas vezes mais urgente do que a física. Cuidava de feridas com gás e remédio, mas também curava a alma com a escuta, com o carinho e com a oração. Então era isso que ela fazia, né? Então é levar a alma a isso, né? Para concluir.
Então, o Evangelho de Marcos nos mostra o rosto misericordioso de Deus, que perdoa e cura. Jesus nos ensina que o ser humano precisa de cura completa do corpo e da alma. E nos ensina também que a gente tem que levar os outros a Ele, né? O Papa Francisco, ele nos lembra que a igreja deve ser um hospital de campanha, ou seja, um hospital de guerra, cuidando das feridas do mundo. Então, ajudando as pessoas, né, a se encontrarem com Ele e a curar a alma. Bento XVI nos mostra que o perdão é a cura mais profunda. Então, que cura muito mais que qualquer doença física, né? E aqui pensar, né? Faz quanto tempo que eu não me confesso? Pá, teve a quaresma faz pouco tempo. É, mas já passou uns 30 dias aí já da quaresma. João Paulo II nos ensina que o sofrimento unido a Cristo pode ser fonte de redenção. E Madre Teresa de Calcutá nos prova com a sua vida que o amor é o maior remédio. Então tá atento a isso, né? De que o amor é aquilo que a gente leva de mais belo, né, do nosso coração. E o amor, ele é uma escolha. Nós temos ele como um dom, uma virtude teologal, infusa na nossa alma, uma virtude infusa na nossa alma pelo batismo, ela tem que ser colocada em prática. Como diz Madre Teresa, ela, deixa eu ver se eu me equivoco, ela diz, o fruto do silêncio é a oração. O fruto da oração é a fé. O fruto da fé é a caridade. O fruto da caridade é o serviço. E o fruto do serviço é a paz. Então, um leva ao outro. Isso é uma coisa, leva a outra. Mas começa lá nesse silêncio, né? Que leva à oração, que leva à fé, que leva à caridade, que leva ao serviço e que leva a essa paz. Às vezes a gente quer chegar diretamente na paz, mas a gente tem que fazer todo esse caminho, né? Fazer todo esse caminho. Então, o caminho do amor, o caminho que leva a Deus. E podemos concluir com essa oração. Senhor Jesus, médico divino, tu que tocaste o paralítico e o levantaste, cura também nossas paralisias espirituais. Dá-nos a graça de confiar em ti, de buscar o perdão e de carregar os outros com amor. Transforma-nos em teus instrumentos de cura neste mundo ferido. Que sejamos amor para os que não são amados, esperança para os que sentem esquecidos. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. Nós damos graças, Senhor, por todos os vossos benefícios, a vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Cristo, Rei nosso, Venha a nós o vosso reino. Mãe dolorosa, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Falei demais. Tem alguma pergunta?